Olá, queridos amigos, queridas amigas, nosso cordial cumprimento a todos vocês nesse momento em que nos assistem. Estamos dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna. Hoje iremos tratar do capítulo de número 148, cujo título é No Bom Combate. Lembrando que esta é uma obra psicografada por nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Neste capítulo 148, Emmanuel faz as suas observações a partir de uma passagem que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que é um versículo muito conhecido, muito debatido, muito falado, que é o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muitos utilizam esse versículo para valorizar, ou melhor dizendo, para validar as suas decisões, para validar a maneira como lidou num determinado assunto, a forma como foi conduzida uma determinada situação. E aí, esse trecho é muito utilizado, esse versículo é muito utilizado para corroborar com aquilo que nós achamos que é o mais adequado. Então, diante disso, vamos ver o que Emmanuel traz para a gente com relação à sua interpretação. Então, vejamos. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. Ele já faz uma distinção aqui entre o combate e o bom combate, Porque o combate, por si só, já denota uma divergência, alguém combatendo o outro, Alguém, duas forças opostas se digladiando ou se debatendo, enfim. Num combate, tem duas partes distintas que estão ali, um querendo superar ao outro. Mas aí ele faz a citação do bom combate. Então vejamos o que será esse bom combate, O que Emmanuel nos traz como esclarecimento para esse bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Ao contrário, no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Vejamos a distinção que é feita e a importância da interpretação. Então, quando a gente observa que nesses dois parágrafos que Emmanuel já nos trouxe, ele faz essa distinção de forma muito clara, Quando nós estamos no combate, é sempre uma divergência, é sempre alguém querendo superar o outro, é sempre alguém querendo se sobrepor ao outro, ser mais forte, ser mais rico, ser mais bonito, enfim, sempre alguém querendo superar o outro de algum modo. E chegando, inclusive, a saborear, como Emmanuel coloca aqui, saboreamos a derrota de nossos adversários.
e muitas vezes não são nem adversários, são tratados como inimigos mesmo, né? Então, a gente precisa compreender a distinção que é feita, né, entre o combate e o bom combate. Já no bom combate, nós nos dispomos a lutar contra nós próprios, que também não é uma luta fácil, né? Não é uma luta em que a nossa conquista se dará assim de uma maneira tão simples, sem compromisso, sem disciplina, né? Sem a busca constante desse aprimoramento moral que é necessário a todos nós. Quando nós nos dispomos a combater esse bom combate, remexe, revira dentro de nós tudo aquilo que ainda há, que vai na direção contrária às leis do Criador. Então, as qualidades inferiores, né, aquilo que faz parte do nosso ser, é como se isso entrasse em ebulição, né, e mexesse conosco, que de fato mexe conosco, porque vai mexer com algo que muitas vezes nós fazemos questão de esconder, né? Ou pelo menos tentar esconder, que são as principais chagas da humanidade: orgulho, egoísmo, vaidade, né? Então, né, nesse bom combate, nós vamos ter como foco superar essas deficiências que ainda há em nós. Conseguir virtudes, adquirir virtudes que possam nos embasar, nos dar força, nos dar fortaleza, nos trazer fortaleza para que a gente supere aí essas três fases de degradação da humanidade. E ele diz mais à frente: o combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Porque tudo aquilo que nós produzimos aqui vai ter uma causa, vai ter um efeito. Melhor dizendo, tudo aquilo que é causa, uma ação causal da nossa parte, vai ter um efeito a partir daquilo. E aí, o efeito é que vai dizer o tipo de causa que nós estamos nos imbuindo, nós estamos buscando. Que tipo de causa eu estou colocando, em que tipo de causa eu estou colocando as minhas forças, as minhas energias, a minha inteligência, a minha compreensão? Qual a causa que eu estou buscando para a minha vida? Então, o bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. O combate deixa a gente preso, atado à crosta da terra. Já o bom combate liberta o nosso espírito, né, para a ascensão aos planos superiores, que é o objetivo de todos nós. Todos estamos convidados, né? É um determinismo divino, na verdade, que nós nos transformemos em seres superiores. Mas não superior ao outro, superiores no sentido de nos aprimorarmos em relação a nós mesmos, que a gente se torne esse espírito voluntarioso, esse espírito fraterno, que a gente se torne um espírito que faça a obra do bem com alegria e com satisfação. Desse modo, nós estaremos certamente cumprindo com esse determinismo divino, né? Que é alcançarmos a angelitude, alcançarmos os padrões maiores que um espírito pode alcançar a partir
da nossa própria criação, a partir da criação em que Deus teve bondade, misericórdia e amor e nos deu a vida. Caminhando aqui para o final, Emmanuel diz o seguinte: Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora de entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus. Olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Nós conhecemos um pouquinho da história de Paulo, o quanto ele foi, enquanto doutor da lei, o quanto que ele perseguiu os primeiros cristãos, o quanto que ele criou situações extremamente dolorosas para aqueles que seguiam a mensagem que Jesus houvera trazido. E ele, na sua ânsia de poder, é verdade que na sua cabeça ele estava fazendo uma defesa da lei, da Torá, da lei de Moisés. Porque era a cultura da época, era o entendimento da época, e é isso que sobrepunha sobre quaisquer outras ideias que surgissem. Contudo, aqueles que tiveram mais humildade, mais simplicidade na compreensão daquelas lições transmitidas por Jesus, até porque o Cristo veio e abraçou a todos, mas nós sabemos o quanto ele foi importante no cuidado para com os desvalidos, no cuidado para os marginalizados, aqueles que estavam à margem da sociedade. Então, o ânimo que o Cristo trouxe com as suas lições para aqueles homens e mulheres que estavam nessas condições de miséria absoluta, reacendeu a esperança naqueles corações e os tornaram fortes de tal modo que foram jogados nos circos romanos, foram queimados vivos, feitos tochas para iluminar as ruas de Roma. Enfim, foram situações extremamente dolorosas que aqueles homens e mulheres viveram, mas não fugiram do bom combate. Realizaram, sim, o bom combate. E o maior exemplo disso nós temos em Paulo. Como falamos, foi um perseguidor voraz dos primeiros cristãos, até aquele encontro tido com Jesus na estrada de Damasco, que foi naquele momento que ele entendeu e ele viu a grandeza daquele ser que havia passado por este planeta, deixando a lição imorredora da eternidade, deixando a lição imorredora do amor, da fraternidade, da justiça. Por isso, a partir desse momento, Paulo transformou toda a sua existência. A partir daquele momento, ele tomou a decisão de realizar o bom combate. E assim o fez até os últimos dias da sua existência carnal. Que a gente também possa fazer isso
hoje nós temos, obviamente, cada um de nós tem as suas dores, as suas dificuldades íntimas, pessoais, mas nós temos um suporte enorme que nos faz, que nos conduz ou que poderá nos conduzir nesse caminho até o nosso Mestre. Então, o próprio caminho dele, as próprias orientações, as próprias lições que ele nos deixou, é esse caminho que nos conduz até ele, que nos conduz a Deus, que nos conduz ao Pai, nosso Criador, aquele que nos deu a vida. Então, caros amigos e amigas, que a gente pense sobre isso, né? Que a gente reflita sobre a necessidade de realizar o bom combate em nós mesmos. Que Deus nos abençoe e até nosso próximo encontro.